Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Avner e no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre sons dentro das comunidades dos circuitos cerebelares que buscam desvendar cognição a partir dessas particularidades sonoras que a gente encontra no ambiente e desespelha desse ambiente, desse exterior, alguma significância interior para poder encontrar valor de absorção resistente. Falo dos músculos em contração. E aí, para poder olhar mais a fundo para o som, a gente tem que caminhar para trás da capacitância da inteligência do ser humano. Né? Por quê? Porque a gente vai provar que todas essas reações elas têm as suas contrações que percutem o ambiente, deondulando a atmosfera. E aí essa atmosfera, quando ela faz o anteparo dessa energia, ela canta, né? E aí existem vários níveis de cantos, de amparos de energia na natureza, e esses vários níveis de cantos, eles estão dentro de escalas de infrassons até os ultrassons, né? Então, nesse momento, a gente já pode tirar esse efeito aqui e já procurar se encaminhar para as telas de lâminas de ensaio, né? Nossas lâminas de ensaio. E aqui a gente já pode pegar e colocar assim, ó, infrassom. O que é o infrassom? Infrassom é um nome que se dá às ondas sonoras cuja frequência encontra-se abaixo do espectro audível humano, ou seja, é um som que apresenta frequência inferior a 20 Hz. E aí o que então é o ultrassom? Ultrassom é um procedimento de imagem que emprega transdutor, dispositivo que médico coloca sobre a superfície da pele do paciente, que permite receber ondas sonoras. Não, mas o que é o ultrassom conceito? São ondas sonoras com frequências situadas acima do limite audível para o ser humano, acima de 16 kHz. Bom, então vamos lá. Vamos nos preparar para esse estudo de sons. Bom, aqui eu vou criar uma lâmina e vou criar aqui, escalando as ondulatórias, vibrações que ecodimensionam acordes nas nossas sensações. Tá. E aí eu posso colocar aqui os instrumentos
desfibrilantes no organismo que se desenvolvem a partir das contrações mecânicas. Tá, então tudo bem. No princípio, então, a gente estava vendo que a gente tem o ultrassom e o infrassom. Não era isso? Infrassom e ultrassom. Som e ultrassom. E a gente viu que a gente tem uma escala. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Escala de som. Notas, frequências, oitavas, razões, frequências e cor. Interessante. Ver se a gente tem uma escala. Ah, gostei dessa daqui, ó. Então a gente tem o espectro sonoro. Ó. Espectro sonoro. E aí esse espectro sonoro, ele é construído a partir das frequências de Hertz de uma onda, certo? E aí as ondas, elas são, olha, nós captamos a onda por detecção possível. Então, o que é detecção no organismo? Nós temos células com cargas, ou seja, combustíveis metabolizantes. E aí o produto das reações celulares são fluidos. Esses fluidos temperam o organismo, mudando a sensibilidade do meio em que o fluido é disperso. Então, o que a gente tem? Nós temos citologicamente vários tipos de células que se reúnem histologicamente, formando órgãos que, por semelhança,
celular, de semelhança de tipo celular, metaboliza nutrientes, ou seja, combustíveis celulares, formando produtos diferentes de fluidos. E aí esses fluidos vão para a corrente e influenciam citologicamente alguns tipos de células a se vibrarem sobre desacordo lógico com o fluido excretado. Então aqui a gente já tem uma linguagem fluidológica, né? Linguagem fluidológica, ou seja, temperamental. E aqui o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver as excretas celulares. Os produtos de excreção são denominados excretas, que são lançados das células para o líquido que as banha, líquido intersticial, e daí são passadas para a linfa e para o sangue, no processo de degradação de glicídios e lipídios, são produzidos gás carbônico e água. Bom, e aí essa linguagem fluidológica, temperamental, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que essas excretas causem mudanças de exigências celulares, onde ao efeito denominado pela excreta, as células vão se contrair, causando atividade sobre a conjugação fluida. Perfeito, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter atividade celular, né? Atividade celular. Então, o que faz a atividade celular? Todo o estresse causa atividade celular. E o som é um estresse. Porque o som vibra nas células. Entendeu? O estresse, porque o som vibra nas células. E aí a gente tem essas escalas de vibrações. E todas as escalas, ela tem as escalas de frequência, de onda, ou seja, os espectros possuem cordas, pedaços dentro da escala
que o corpo humano consegue assimilar de onda. Vou ver aqui. Legal. Então, essa frequência de onda, os espectros possuem cordas, pedaços dentro da escala do corpo humano que consegue assimilar. No caso do som, é de 20 Hz a 20.000 Hz. São sons audíveis, aparentemente. Foi o que a gente leu aqui, né? Ó, infrassom é inferior a 20 Hz e o ultrassom é acima de 16 kHz, ou seja, 16.000 Hz, né? Bom, vamos ver se a gente tem alguma imagem. Infração, imagem. Tá, tudo bem, não vou utilizar essa imagem, não vou utilizar só o conceito. Tá, a gente viu a escala e aqui a gente já pegou essa imagem, beleza. E a gente já falou das discretas. Tá. E aí o que acontece com o organismo? O organismo, né, desde da implosão do embrião para o útero e sua composição associativa, os corpos partilham as atividades estressantes. Porque a gente já falou que são excretas, né? Acabam sendo coadas por excretas, né? Então, olha só, o terminal do meio externo para o meio interno sempre tem como produto excretas. E aí essas excretas variam, né? Que variam de generalizações concêntricas e constantes por estiramento de conjuntos celulares em função das atividades imposicionadas pelo meio. Então a gente tem uma exatas aqui, ó. E essa exatas, ela parte das contrações no meio ambiente. Então olha só, contrações do meio ambiente. E essas contrações, elas são controladas e incontroladas. Só que até mesmo as incontroladas, elas são encaminhadas para serem controladas. E esse encaminhamento é a atividade do homem em controle
da natureza. Então, o que o homem controla na natureza? O homem controla. Aqui, ó. O homem busca controlar o volume da natureza em reação. E aí esse empreendimento faz enaltecer e destacar o compartilhamento de sensibilidade. E aí agora a gente vai entrar num elixir da vida. O elixir da sensibilidade conhecida. Por quê? Vejam só, todos esses fluidos causam insensibilidade que descurta, fazendo curtos nervosos de mudanças perceptivas nos sensos motores, que da inequação até um produto se faz caminho de percussão rimada e transforma em música de plano até que os músculos do caminho percussivo ganhem cementações com raízes aprofundadas para com a sensibilidade causada, fazendo com que a sensibilidade não se perca. Cementação percussiva. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nutre celularmente sobre estresse do meio, causando uma sobrevivência, ou seja, capacitando a célula que sofre com o meio de vida. Então, o tempo todo a gente está procurando o engurgitamento dos músculos, ou seja, o anabolismo de células primas. Então, o tempo todo a gente está procurando o anabolismo celular, que é o processo de construção de moléculas maiores e mais complexas a partir de moléculas menores. Este processo requer energia, catabolismo e processos de decomposição de moléculas maiores em moléculas menores. Tudo isso aqui é uma labirintação do meio exterior para com o meio interior procurar desafirmar que se sente bem. Então você tem a quebra de energias e a reconstrução das moléculas sobre as suspensões estressadas do meio ambiente.
Então você tem uma linguagem objetiva do meio ambiente para o interior do organismo. E dentro dessa objeção, você tem parâmetros materiais de configuração. Então a gente tem, catabolismo e anabolismo, eles são antagônicos, né? São antíteses. E aí o anabolismo, ele vai pegar produtos dos fluidos, dos nutrientes, e vai construir moléculas mais complexas e mais resistentes sobre essa destilação sensível, né? Essa causa insensível. Então você sempre tem a gente tem sempre a causa insensível ordenando quando as células oxidificam sobre a sensibilidade, falta um anabolismo que desprevine a sensibilidade da janela de repercussão sensitiva. Porque se você oxida, né? Oxidar. Enferruja, converte em óxido, você perde a área viva, né? A área ativa da célula, você perde eficiência celular. E o organismo ele não quer oxidificar a célula, ele não quer perder eficiência celular, sabe? E a eficiência celular, ela diz a sensibilidade, o movimento predileto no instante em que a célula é acusada. Se você está acusando a célula, o meio ambiente acusa a célula, e a célula está oxidada, ela não consegue dar a nós o dígito sensível para que a gente faça a contração celular do meio para poder buscar o melhor ponto de equilíbrio ou a melhor escala para encontrar equilíbrio orgânico. Essa é a linguagem, esse é o elixir da sabedoria, o elixir da juventude, da sensibilidade. E aí, o que acontece? Às vezes o organismo ele precisa de realizar os catabolismo, né? Que é você quebrar partículas grandes, moléculas grandes, para transformar em moléculas pequenas para poder prestar atenção, né? O organismo conseguir renovar, fazer esse anabolismo. Ou seja, ele extrai do sangue proteínas sanguíneas e constrói cada vez mais empreendimentos celulares, moleculares, nas camadas que obtiveram insensibilidade por conta do alto estresse do meio ambiente. Porque com a resposta sensível você consegue tomar boas decisões. A sensibilidade eleva a inteligência de tomar boas decisões sobre o organismo, né? Bom, vamos lá, que a gente vai chegar em um grande empreendimento de sabedoria
e eu acho que eu vou te levar para um lugar muito íntimo de você. Agora a gente vai da infância à operação de coincidências. Então, o espelho da mente de um organismo em desenvolvimento parte da aflição, ou seja, a resposta que tomamos como ansiedade é um dispulsar de perguntas. Vamos pulsar. Então, o espelho da mente é um organismo em desenvolvimento e parte da aflição, ou seja, a resposta que tomamos como ansiedade em pulsar de perguntas. Então, coincidências. Como é que escreve coincidência? É coincidências. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o corpo ele está aprendendo a interagir no meio ambiente, o corpo ele é muito sensível, porque ele não tem nenhuma fibra que subterfuja a consciência no estado superior, né? Então, olha, a gente tem muita sensibilidade em contração de valores no meio. E aí, quando esses valores eles não são eles não criam resignificação, ou seja, eles não criam eles não criam um modelo de coincidência. Sobrevivente sobrevistas. Isso mesmo, sobrevistas. Uma resignificação, modelo de coincidência sobre vistas sensíveis. A sensibilidade não toma condução e acaba ficando presa e criando a dispersão, fluida, variável, né? Irreconhecível. Então acontece esse fluxo de sensibilidade do meio ambiente para para a infância, né? Para o neném, a criança. E aí essa criança ela cria uma dispersão, ou seja, ela se desespera muito por conta do irreconhecível, da falta de caminho sensitivo.
da falta de sustentabilidade desses valores, ou seja, desse reconhecimento. Então, quando a gente vai na escola, conhecer, o que a gente faz? A gente ecodimensiona muito a matéria e decompõe o grupo de sensibilidade ecodinamificada pelas células e seus tomos celulares que sofreram hertz, frequência de sensações empenhadas. E aí quando a gente tem a matéria, o nome e a associação, todas as sensações colinérgicas que ela aflui em nós é efluída por esse caminho de se espelhar, contração. Então aqui a gente tem a instalação de contrações, ó. Ou seja, instalações de contrações. Instalação de contenções de contrações cerebelares. E aí, instalando isso, aonde que a gente chega? A gente chega simplesmente na percussão automática que invalida estresse. Porque se você não percute a energia, ela prende. Na percussão. Se você não gera percussão desassociativa de energia, né? A energia acaba fazendo a insaciabilidade sensitiva do conjunto harmônico, que equivale à matéria em utilização de experiências de energia acordoada. Então, é como se a gente não conseguisse desacordoar essa energia com terminais, com interruptores. Deixa eu só ver aqui, ó. Percussão. O que eu tô escrevendo? Percussão. É com 2 S. Aí. Percussão. Ah, tá. Não tem o R. Desassociativa. Beleza. A escola conhecer. A escola de conhecer experiências batizadas. Tá. Por que a gente tem isso? Porque a escala de
produção. Tipo, etapas de produção. As etapas de produção. Converte a matéria em aprimoramento de comprimento de onda. Então, olha só, essa escola de conhecer, quando você conhece, você comprimenta a onda e dado de edificação conhecida. Logo, seu corpo consegue destomar da energia repartições propícias para a organização celular fazer distributivas colinérgicas independentes. Distributivas de tomar cumprimento. As etapas de produção converte a matéria em aprimoramento de comprimento de onda. Comprimenta a onda em dado de edificação conhecida é você. É você destomar essa energia. E o que é essa energia? Essa energia é vibração do meio. Entendeu agora por que a gente está falando do som? E aí essas energias, quando a gente tem causa e efeito sendo somados no ambiente e subtraídos, o que a gente tem? A gente tem esses elementos de contração de ondas sendo desinvestidos pelos canais intercomunicantes da apreensão sujeita, né? Ou seja, o que acontece agora? Nós organizamos um aprimoramento material e orgânico para fazer dessas canulações contrações indexadas. Então a gente tem agora contrações de portas para os feixes enérgicos passarem sobre nossas medidas. Entendeu? Então é como se a gente tivesse sempre tirando energia do meio ambiente, ó. A conexão. Nós dependemos do meio ambiente e dos edifícios de circulação enérgica para nos manter conectados com nossas sombras. E o que isso quer dizer?
Quer dizer que existe uma conexão elementar que opera o organismo sobre suspeita ou suspensão da raiz eferente de expressão, que equivale o produto da nossa sensibilidade ao cubo de interface material. E aí isso é conexão. E aí essa conexão, o que acontece com essa conexão? A conexão, ela apreende átomos de sensibilidade da mente, que é o espelho que eleva as vibrações, energias aos receptores metatomos de dados espelharem reações cada vez mais contentes. Entende? Então isso é a conexão. E é isso que a gente vem praticando. Por esses autônomos de sensibilidade na mente. E quem são esses autônomos, né? Os autônomos culturais. Vou deixar assim. E esses autônomos, eles são todas escalas de energia que decaem. Todas as escalas de energia que decaem no meio, contraindo a nossa intercepção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a natureza, ela tem automoticidade pelo decaimento constante dos intemperismos naturais. E aí dessa automaticidade nós também temos porque ingerimos produtos de automoticidade. Nós ingerimos esses produtos, então nós também temos, porque espelhamos esses produtos. Porém, a porcentagem, ela é invariável no meio ambiente por causa das infinitas horizontais e verticais, linhas paralelas que compõem a descarga enérgica. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter
produto das contrações dos nossos campos eletromagnéticos. E aí todos nós temos esses campos, né? E esses campos, eles são os nossos átomos. Então olha só, nosso campo são os nossos átomos em atividade. Em produto de atividade sobrevivente. E aí esse produto é o estado de campo que nos é sensível. E sensível é detecção. Então, o quanto a gente detém o ambiente é o nosso estado. Então, olha só. Nosso estado de detecção. Então, a gente vem aqui e diz uma calibrante aqui, ó. Então a gente tem todas as células sendo suspensas por circulatória, ou seja, por regência de conexão. E aí essa regência conexão partilha ao meio, e dessa partilha do meio ela come automaticidade, então ela tem os seus átomos. E aí o ímã que tem na natureza, ele é assim, ó. Todo átomo, todas as suas células, todos os elementos, toda a natureza, ele tem o seu ímã. E o seu ímã é aquilo que faz contração, ó. O que o ímã faz? Todas as matérias possuem ímãs. Por quê? Todas matérias possuem campo. E aí, né, você tem uma variedade de ímãs da natureza, ou seja, variedades de composições que contraem naturezas. Entendeu? Só que, olha só, quando a gente tem naturezas complexas, como os seres vivos, nós precisamos de ímãs complexos. E geralmente ímãs complexos são produzidos somente por seres de mesma espécie. Entende? Geralmente só de seres de mesma espécie conseguem fazer ímãs complexos. Então olha só, quando na escala de tempo que essa pessoa ela está passando na natureza, ela desenvolve a incomplexidade dos elementos da natureza. Então olha o que ela faz. Ela converge e diverge os ímãs de campo desse campo aqui, ó. E aí ela vai ganhando composição celular que desarrecada a sensibilidade que essa energia da natureza faria. Então ela se torna forte
para essa energia. Então, isso aqui não desfaz o campo eletromagnético que essa vida tem. Porém, isso aqui, ó, desfaz o campo eletromagnético que uma partículazinha de água tem, ou que uma célula de um ser vivo que está nascendo agora também, sabe? Isso causa vibração em um corpo mais novo, essa energia aqui, vamos supor. Só que nesse campo não causa a imaterialização desse campo, a contração desse campo. Então, para contrair campos complexos, a gente precisa de ímãs complexos, né? Então, olha só que legal. Para contrair campos complexos, precisamos de ímãs complexos. E aí, o que a gente tem de ímãs complexos? Nós temos associações de pessoas. É igual a ímãs complexos. Porque a associação de pessoas equivale a campos complexos. Só que você também tem individualidades desparticionando operações e desparticionando operações e reações de fortalecimento ou complexidade de campo. Você tem isso também, você tem o indivíduo conseguindo o seu campo complexo. É como se fosse o profissional em um meio associativo. Então, olha só, a complexidade de um campo é induzida pelas categorias de trabalho e meio de trabalho, porque existe as associações de concentração alimentícia no sentido do ambiente que busca por autoridade contrair o seu campo. Porque tudo na natureza, fazendo essa inflexão de campo, é fluido, sabe? Para a natureza nós somos fluidos, ou seja, a energia que chega de nós, ela tem que ela vai modificar o nosso campo e vai fluir. Esse é o estado da natureza. O que diz o quanto vai fluir, o quanto vai desordenar o nosso campo de átomos, é a nossa força, é a nossa composição associativa. É o quanto a gente desmineraliza nossas moléculas para reorganizar os nutrientes e desatomar campos mais fortes. E aí, o que essa complexidade diz, né? A intimidade de lares. Então a gente está chegando em um particípio desse conhecimento que eu estava querendo chegar desde já. Porque essa residência da mente que
eflui. Todas as contrações de campos desenvolvem modelos de espelhos de mente mais rápidos. Aquilo que aparece eficiência composicional ou estratégia de sobrevivência. Legal? E aí isso gera a intimidade. Isso é a contração íntima, né? Se você se torna íntimo de um campo, você consegue ir e vir, sem que, contudo, seja acusado o desconhecimento rítmico de campo e a associação conectiva em você. Então você aparece que é mais eficiente nessa residência. E o que os pais praticam desde a infância com os seus filhos? Eles praticam moedas de artificialização primas, ou seja, valores destituídos da sociedade, mas instituídos desse núcleo de repartição instalar, né? E aí o que isso leva, né? Vamos continuar pegando esse empreendimento. Isso leva a uma sensibilidade maior sobre essa sensorialidade. Então é como se tornasse acessível a obediência aos pais pelo exportar de muitos dados de distorções relacionadas às contrações de campo. Isso é muito legal porque é como se fosse um músico que conhece muito o instrumento, né? E que, dependendo do instrumento, ele tem um apego, uma familiaridade por causa do campo que esse instrumento faz, né? Vamos tentar pegar aqui, ó. Campo. Vamos ver o que a gente tem. Então a gente tem esses campos. Campo. Vamos ver o que a gente acha. A gente tem vários campos. E todos esses campos eles têm as suas regras. E quanto mais a gente vai para esse campo, essas regras digitam em nós curtos de interseção de campos, principalmente pelas regras que descurtam em nós essas interseções de campos. Aprendendo essas regras, nós ficamos cada vez mais familiarizados a esses campos e entregamos valores de familiaridade, de movimento
cada vez mais contrários às oposições do meio. Então a gente fica desopondo ao meio e construindo das regras melhores formulações de obediência intimidificadas. Então a gente eleva muito a obediência, desopondo, construindo distorções. Dá para entender, intimidificadas. Então, isso é inteligência. Isso é inteligência. Entende? É você construir sobre as regras de campo, ou seja, sobre as regras do seu próprio campo, né? Pensando mais para intimidade do que da desintimidade. Ó. Você é um campo. Você tem um campo de energia em volta de você. E esse campo é o que desproporciona a sensibilidade ou insensibilidade em você. Isso aqui é o seu humor. Isso aqui é a sua inteligência, esse campo. Por quê? Porque dependendo da contração vetorial que atinge você, sobre essa razão sensitiva, porque se não causa sensibilidade, você tem força superior ao meio. Se causa sensibilidade, isso aqui deve ser reconhecido e trabalhado, né, por justa causa sensível, né? Então a gente tem a justa causa sensível. Que se a gente levar a sério, a gente aumenta o nosso nível de humor, ou seja, de escolhas que vão nos levar à sensibilidade ou ao conhecimento de nós mesmos sobre essas contrações de campo que temos. Uma coisa sobre os sons e sobre essas energias que provocam contrações nos nossos campos é o seguinte, principalmente dizendo sobre as intimidades de lares. As energias, elas são sempre verbos em orações. E aí você tem as subordinadas, as coordenadas. E aí, tudo isso quer dizer que as energias, elas possuem fontes. E fontes são sempre cantos, né, de decaimento. E aí você tem esses cantos de decaimento que modificam a energia. Então olha só, a gente tem a fonte e a variação das energias conforme ela vai sendo dispersa pelo meio ambiente e seus cantos de campos no meio. Então a gente tem muitas partículas no meio ambiente que decaírem, né? E olha só como que é esse decaimento. O inverso do quadrado. A lei do inverso do quadrado é uma lei científica que declara
que uma quantidade física especificada é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte dessa quantidade física. Ou seja, uma fonte ela vai decair sempre que for emitindo energia. Sua energia, a força da sua energia, ela vai decair conforme ela vai sendo emitida. Porém, ao mesmo tempo que ela decai, você tem o valor desse decaimento elevado ao quadrado em dispersão. E aí você tem uma grande dispersão de energia, porém com essa regra, essa proporção. Isso quer dizer o quadrado da distância. Bom, se a gente tem vários verbos no meio ambiente que desequilibram sobre essas interferências, nós temos várias forças de energia, porém a gente não tem a sensibilidade porque elas são infras ou ultra aos nossos receptores, como foi falado no início. Então, se elas são infra ou são ultras, o nosso organismo, os nossos receptores sensitivos não têm razões motoras para poder definir e entender, ou seja, fazer a coordenação delas. Porém, dentro dessa declaração, energia são sempre verbos em orações. Você, no ambiente, como você tem várias energias, existem energias no meio que possuem janelas maiores de interpretação de campo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem vários tipos de energia, principalmente energias sonoras. A energia sonora, ela não é só o som e a frequência do som. Ela tem características. Então vamos pôr aqui, ó, características das energias. Porque energia, elas sofrem reações que desencadeiam ou encadeiam sofisticações. E essas características dessas energias, elas podem fazer contrações mais fáceis ou devagar. É isso que diz o quanto uma energia faz contração, faz de conta de imã da outra. Então, olha só. O quanto uma energia faz de conta de imã da outra. Porque se a energia também é matéria, ela tem sua massa e sua dispersão massiva a partir da lei do inverso do quadrado, inverso da distância. Lei do inverso do quadrado. Inverso do quadrado. Sua energia também é matéria. Ela tem sua massa e sua dispersão massiva, a partir da lei do inverso do quadrado. Porém,
colocando isso aqui, ó, na suspensão do ambiente, que tem vários disso, né? Nós tem vários tipos. No ambiente a gente tem vários tipos de fonte. Vamos pôr aqui, ó. Vamos colocar aqui assim, e aí a gente vai. Peraí. Ah, não vai dar certo, não. Teria que ser outro desenho. Tá, a gente tem várias energias. E olha o que pode acontecer com elas. Elas podem se cruzar e fazerem reações, né? E aí, tipo assim, as energias, os vetores de um... aqui, ó. Vamos pegar o desenho. Sem preguiça. Então, olha só. Isso aqui é uma fonte de energia. E aí, isso aqui é outra fonte. E aqui é outra fonte. Como a gente tem os espaçamentos dessas fontes e as operações de energia, todos esses vetores de energia, eles procuram ecorrelações, ou seja, sobre essas energias elas procuram os efeitos de ressonância e os decaimentos de efeitos de ressonância, ou seja, elas procuram ou se somar, ou se diminuir, ou se aniquilarem, né? Então você tem a soma, a diminuição e a aniquilação. Só que você também tem a modificação da vibração, que é o efeito, o effect. E o effect é o que eleva para nós a nobreza. O que é nobreza? É a inteligência detectiva de onda. É quando a gente faz de conta de imã, porque a gente, dentro desse efeito, a gente se coloca sobre condução desse efeito por vários caracteres, principalmente o medo, né? Ou medo ou... Olha, vamos colocar os effects aqui. Por que a gente faz de conta de imã de onda? Por que faz de contração de imã de onda? De conta no meio. Por causa dos effects. Vamos ver. Effects. Você tem effects de operações subliminares que buscam apenas obediência, paciência, dinheiro, medo, medo e segurança, dinheiro ou pobreza, paciência ou ansiedade, obediência ou inobediência. Todas essas contrações em empecilhos são efeitos de formatação de onda. Todas contrações diametralmente opostas, ou seja, antíteses de ondas, são agravamentos de indivíduos em produção de campo
subliminar ou campo, como a gente viu aqui, ó, campos complexos, né? Ímãs complexos, associação de pessoas, campos complexos, aqui, ó, ou campos complexos. Esses campos complexos, né? Eles são muito competitivos porque eles são derivações de uma onda, né? E aí eles buscam desescalar essa onda com vários dados possíveis. Então olha como que é uma tabela de onda faz. Ó. Você tem uma onda que é a onda prima, a arquitetação da onda. E aí quando ela chega aqui, ó, ela tem uma barreira aqui, ó. E aí essa barreira, né, de passagem, ela faz isso daqui, ó, a difração. E aí a difração ela vai levar uma redução, uma redutase para cá e uma redutase para cá. Só que ela sempre vai ser assombrada pelo vetor do que ela seria, né? Ela seria ela mesma. Esse ponto aqui, ó, que é uma assombração desses vetores, que vão sempre caminhar para cá e para cá, formando tabelas, formando redes. A gente sempre vai ter o triângulo das sombras, que é uma imagem ecoplanar dessa daqui, ó, dessa onda. Então, essa onda está para esse ponto. Ou o decaimento, né? Então, essa ponta ela seria isso aqui, ó, se ela não sofresse nada. Mas como ela sofreu, ela foi para cá e foi para cá. E quando ela caminha para cá e ela caminha para cá, ela faz nessa residência aqui, ó, esse triângulo e esse triângulo aqui, ó, de operação. Esses dois triângulos equivalem a isso aqui, ó. Esses dois triângulos equivalem a isso. Então você tem 2 para 1. Né? 2 é igual a 1. Só que esses dois, como são dois, o que a gente tem? A gente tem um caminho de contração positiva e um caminho de contração negativa. Então, uma pilha dessa contração, desse efeito. E aí você consegue controlar esse efeito por causa dessa janela aqui, ó. Janela de efeito de onda. Aqui, ó. Difração. Onde que tá? Difração. Aqui. Essa é a tal da difração. E aí, com a difração, que a gente já viu que faz campos complexos, você consegue fazer operações de programação subliminar nas crianças, nos adolescentes, nos adultos. E quem pratica muito isso são os comerciantes. Eles subliminam muito a gerência. Mas cadê o... Aqui, ó, essa intimidade de lares aqui, ó. Os pais também fazem muito isso para produzir um imã de inteligência, né? Produzir figurinos de inteligência. Então a mãe e o pai, o que eles fazem? Elas figurinizam as ondas no meio, no lar, para alcançar as subliminares repartições de crédito dos filhos sobre as ondas e seus comportamentos à vista.
né? Então quer pagar à vista, quer pagar a prazo, então você tem a onda pagando. E a onda ela paga de crédito na modificação sensitiva, né? Vamos ver aqui, ó. A onda paga de conta de crédito em configurações no campo, né? Então você tem o juiz e os jogadores, o goleiro e a gente tem vários elementos de campo, né? E aí, para fazer configurações de campo, a gente usa os effects. E os effects são janelas de importação descomprimentada ou descomportamentada sobre as subintermitentes ondas em escalas de sensações no campo dos lares. Cara, essa dobra nesse conhecimento de ultrassom e infração tá ficando tão grande, tão legal, que eu quero continuar em um outro vídeo para a gente escalar mais ainda essas ondulatórias e esses ecos dessas ondulatórias que dimensionam instalações de acordes que nos elevam subliminarmente a pagar de conta de imã no organismo para poder desuspensar o nosso campo, mesmo que de forma artística mesmo, de forma cênica, empreender o desportamento dessa sensibilidade em função daquilo que se tem em condutibilidade, né? Em pagar de campo daquilo que se vinha encampando, né? Ou seja, conectando, sentindo. Esse conhecimento é muito legal. E aí a gente vai sobre marinheiro e navegação, a gente vai chegar nos acordes de tomos musculares não, deixa eu ver aqui, ó. Se não assassinados. Algo com essa previsão aqui, ó. Porque a gente tem formas de fluidos, a gente tem as sensações, a gente tem os caminhos, que são sim e não, dentro do binário, né? 1 e 0. E aí você tem 1 e 0, que é a linguagem das ondas. E aí você tem as contrações de 1, 0, 1, 0. E aí isso diz o tamanho da onda. E até produz rima colinérgica. E aí quando você instala uma rima colinérgica sobre um efeito no organismo, você controla a atividade a partir
do volume, né? Se esse volume já não tá, já entrou, olha só que legal. Se o volume já entrou em infra ou ultra, você já consegue, sob pedal, controlar o meio de escalar a contração dessa instalada forma aqui, ó, de fluidos arteriolares. E esses arteriolares é que vai das artérias aos seus lares, ó. Das artérias, que são vasos com oxigênio, ou seja, esses vasos oxigênios eles impedem a oxidação, falada mais atrás no vídeo. Impedantes e lares são os filtros, portas de tomada de músculo em contração de campo suspensiatividade instart sob acusação sublime. É alguma coisa assim. Depois a gente pode falar mais. E isso é o efeito. Isso tem efeito nessa operação farmacológica, até mesmo pela forma do nome e do acessório de gosto medicamentoso, por conta do elevado aceite de juiz na indução de campo de mistérios instalados nas placas de sílabas tecer órgãos. Tá bom, então depois a gente continua esse mistério, essa repartição de conhecimento, que tá muito legal. Eu tô muito satisfeito que a gente conseguiu cavar isso tudo, chegar até aqui. E aí depois a gente também pode até falar de sons comerciais, que são que abrem mais fronteiras para esses conhecimentos, que são conhecimentos radiológicos também. Então tá, pessoal, até o próximo vídeo, um abraço para vocês, fui.